Todo dia tinha uma fita amarrada em cada porta do meu carro. 4 fitas, uma em cada portinha. Todo dia eu tirava aquela fita e todo dia tinha a bendita da fita amarrada ali. E variava, tá? Era várias cores, tinha vermelha, amarela, verde, todo dia, cada dia era uma cor. Só que a minha casa, o meu carro, ele fica dentro da minha casa. Tipo assim, tem um portãozinho, fica ali na garagem, é aberto, mas fica. Ou seja, tinha um ser humano pulando o meu portão, aí já é perturbação da minha vida, e invadindo a minha casa, né? Já são 2 crimezinhos, tava pulando e amarrando essa fitinha, e eu não tava entendendo por quê. E não era um laço, era uma fitinha. Tudo começou num sábado, eu solteira na pista pro negócio, minha amiga me chamou e falou, bora pra praia. Praiou, eu falei, praiou. Assim que eu saí de casa, abri a porta, fui pegar o meu Carrex. Quando eu vi, tinha 4. A primeira fita que eu vi foi a do carro que eu fui puxar, né, a porta. Aí sabe quando tu olha e fala assim, diabo é isso? Aí eu olhei assim, olhei pro ladinho, tinha outra. Na outra porta. Dei a volta, tinha outra e tinha outra. Eu achei aquilo muito estranho, olhei pra um lado, olhei pro outro. Só que na sexta-feira eu tinha ido pra uma baladex com umas amigas minhas. Eu falei, cara, elas estavam tão biruleide, mais louca que o Batman. Amarraram isso aqui de brincadeira, que eu não sei o que, tranquilo. Tirei todas as fitinhas, joguei no lixo, peguei meu carro e fui pra praia com a minha amiga. Curti a praia, vi uns gatinhos, beijei na boca, tomei água de coco, não sei o que, mais voltei pra casa, parecendo um camarão com insolação no talo. Mas eu estava bronzeada. Fui dormir. No domingo, eu ia pra casa da minha mãe. Acordei novamente as 4 fitinhas. E aí eu falei, opa, isso daqui não foi as minhas amigas, porque elas não vieram comigo pra minha casa. Fiquei olhando aquelas fitinhas, tirei as fitinhas novamente, joguei fora. Aí fui pra casa da minha mãe e tal, eu comentei com a minha mãe, né, porque eu fiquei encucada com aquilo. Falei, mãe, umas fitinhas aqui, que não sei o que, tá acontecendo isso. A minha mãe, isso deve ser alguma criança fazendo algum tipo de brincadeira. Só que eu falei pra ela, mas o meu carro não tava na rua, tava dentro de casa, então tem alguém entrando. E aí ela falou pra eu ficar de olho, que é pra eu poder falar com a mãe das crianças, que ela jurou que era uma criança. E aí, gente, isso começou a acontecer todos os dias. Eu voltei pra casa, no dia seguinte eu fui trabalhar, acordei, tinha fitinha, tirei, joguei fora, voltei, tinha fitinha. Só que começou a acontecer durante o meu dia. Tipo, meu carro estava guardado lá na rua, na vaga pra eu poder trabalhar. Quando eu saía pro almoço, tava lá a fitinha. Eu tirava, voltava pra trabalhar. Quando eu ia pra casa, tava lá a fitinha. No dia seguinte, acordava, tava lá a fitinha. Eu comecei a ficar assustada. De onde é que tá vindo essas fitinhas? Aí eu pensei, vou comprar uma câmera. Pedi a câmera pela internet, só que no tempo que eu tava esperando a câmera chegar, nem precisou da câmera. Estava eu em casa, assistindo uma televisão, quando eu comecei a escutar uma amiga minha me gritando, fulana, sai pra fora, que não sei o quê. Gente, quando eu saí, quem tava me gritando era uma amiga minha, que era minha vizinha. Parece que ela estava voltando da igreja, era de noitinha, e aí ela viu alguém pulando o meu portão e começou a vigiar. E viu essa pessoa amarrando a fitinha. Por quê? Porque eu tinha comentado com ela que isso tava acontecendo. Ela era muito minha amiga. Porque qual era a minha ideia? Como a câmera ainda tava chegando, falei pra ela, ó, se você vê, fica de olho aí. Se você vê alguma coisa, você me avisa. Não deu, outra menina lá começou a gritar, fulano, sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora. Eu me assustei, achei que tinha acontecido alguma coisa pra ela e saí pra fora. Gente, quando eu abri a porta da minha casa, meu carro ficava logo em frente. Era tipo um quintalzão e meu carro ficava logo em frente. Tinha uma menina na minha casa, ela tinha pulado e ela estava amarrando a fitinha. Só que quando ela viu, ela tomou um susto. E aí ela ficou olhando pra minha cara, assim, olhando pra cara da minha amiga. Ela tentou pular o portão, só que, pô, ela foi muito jumenta. Eu tava de um lado, a minha amiga tava do outro. Se ela pulasse, minha amiga pegava ela, se ela ficasse, eu pegava. Aquela negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era mais ou menos isso. Só que ela assustou e tentou pular. E aí eu fui em cima dela, agarrei ela pela camiseta e falei, vai ficar aqui e vai me falar que diabo que é essas fitinhas. Só que tava meio escuro e eu não consegui ver o rosto dela. Quando eu puxei ela pela camiseta, que eu peguei ela, que eu olhei, aí eu reconheci quem que era. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava solteira? Pois bem, eu estava solteira porque eu tinha tomado um pá de chifre tão grande do Jurandir, cheguei na casa dele e ele tava enhanhando com quem? Com a dita cuja que tava amarrando as fitinhas no meu carro. E aí eu não aceitei a galha, obviamente, terminei com ele, só que ele não queria terminar, falava que me amava, que errou foi moleque, que ele ia mudar, que ele queria continuar, que não sei o que. Eu não quis, ele meio que começou a ficar com ela e ela tá doida pra poder começar um relacionamento com ele, só que ele não quer porque ele fica correndo atrás de mim. Então o que aconteceu? Ela ficou insistindo e ele meio que tá numa ficada séria com ela. Só que parece que não tá dando muito certo. E eu falei, ó, você vai me falar agora o que você tá fazendo aqui. Você já botou chifre na minha cabeça, eu não te dei uma peia, porque quem me deve respeitar ele não é você. Você tá entrando na minha casa, tá me seguindo no meu trabalho, o que tá acontecendo?
A menina começou a se sacudir, se soltou, né? Falando que não me devia satisfação, que não me devia explicação. Falei, você me deve sim, que você tá invadindo a minha casa. Então, ou você me fala, e aí você vai pra sua casa, no máximo leva umas bolachas, ou eu vou chamar a polícia, você vai sair daqui, que eu vou fazer uma denúncia que você tá invadindo a minha casa e tal, perturbando a minha paz, não sei o que. Aí ela arregaçou o olho, ficou desesperada, porque ela não achou que eu fosse descobrir. E aí ela perdeu as estribeiras, a menina deu o show da Xuxa dela, começou a berrar, falando que ela estava fazendo isso, mas que isso era culpa minha, porque ela queria que o meu ex, o Jurandir, que me chifrou, me esquecesse, porque ela está num relacionamento com ele, fontes cabeça dela, mas que ele só fala de mim. E aí ela simplesmente fez uma simpatia, eu não sei que diabo de onde ela tirou isso, e ela tinha que amarrar a fitinha nas quatro portas dos meus carros, do meu carro, meus carros, que eu iria sofrer um acidente e ir de arrasta. E aí na cabeça dela, isso ia fazer ele me esquecer. A menina tava tentando fazer o ir de arrasta com simpatia, amarrando fitinha no meu carro. Dei-lhe com a cabeça dela no meu carro, quase amassou meu carro, dei-lhe umas bolachas dela, botei, joguei ela pra fora e falei que se ela chegasse perto da minha casa de novo, eu ia dar nela. Fui na igreja com uma amiga minha, né, fazer ali uma oração, uma sessão de descarrego, fiz uma limpeza na minha casa, e foi isso. Agora vê se pode. Agora vê se pode. Eu conversando com meu marido, ele deixou escapar que precisava comprar um presente. Eu toda boba achando que era um presente pra mim, só que o presente nunca veio, mas a fatura do cartão chegou. Aí eu fiquei tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Era numa sexta-feira à noite, estava aí meu marido jantando, né, quase prontos pra poder dormir, pra gente poder fazer a nossa naninha, quando ele, assim, começou a meio que... Sabe quando você tá murmurando? Tipo, tua cabeça tá em outro lugar, eu jantando, e ele começou a murmurar. E eu comecei a prestar atenção, porque a mulher, quando o homem começa a ficar... A gente presta atenção pra ver se ele tá falando de mulher. Então, amor, quando ele começou, já fiquei assim com as orelhas assim, ó. Aí ele virou e falou assim pra ele mesmo: nossa, eu tenho que lembrar que eu preciso comprar o presente. Aí eu pensei, ai, cara, ele quer comprar um presente. Meu aniversário estava chegando, não estava chegando, mais ou menos, uns 2 meses. Mas, bom, ele não tinha muitos amigos. Ele mal convivia com as pessoas. Só poderia ser um presente pra esposa querida dele, né? Eu fingi que não escutei, dei uma risadinha assim, continuei jantando. No dia seguinte, estava eu em casa, né? Meu marido tinha saído, falou pra mim que ia jogar futebol, que não sei o que e tal. E eu falei, não, tranquilo, Lavras, vai lá. Aí, tranquilo, estava eu em casa, quando chegou uma mensagem no meu celular, que ele tinha passado uma compra de 8.000 reais. Eu falei, gente, que presente é esse? Porque o meu cartão com o meu marido era conjunto. Só que a conta era conjunto. Eu tinha o meu cartão de crédito, ele tinha o cartão de crédito dele, mas era a mesma conta. Quando chegava a fatura, chegava a minha parte, a parte dele, ele pagava dele, eu pagava a minha. Ele confundiu na hora de pagar. Em vez de pagar com o cartão dele, deve ter pegado o meu por engano, porque eu não achei o meu, e pagou com o meu. Então a Notifix chegou no meu celular. Eu falei, cara, provavelmente ele comprou errado, tá tudo certo. Ele comprou um super presente pra mim. Não vou falar nada, vou esperar ele chegar em casa. Quando ele chegou em casa, eu já tava igual criança assim, ó, esperando o presente assim, ó, com a mão. Ele não falou nada. Chegou só ele, não tinha uma mochilinha, não tinha presente, não tinha nada. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, achei um pouco... Ele chegou em casa tarde da noite, segundo ele, ficou lá no churras, depois do futebol. Eu não falei absolutamente nada e falei, cara, meu aniversário é daqui a 2 meses. Ele vai me dar no meu aniversário. Eu vou esperar. Porque eu sou o quê? Eu sou a cadeira que espera as nádegas. Falei, sem problema. Ele escondeu em algum lugar, não falei nada, fiz a janta dele, não sei o que e tal. Ele também não falou nada. No mês seguinte, que foi quando ele teve que pagar a primeira parcela da fatura que ele pagou, e ele parcelou em 88 vezes, ele falou assim, ah, amor, eu fiz uma compra, sem querer no seu cartão, não veio na minha fatura, vou te dar aí a parcela, mas é coisa da empresa, né, porque ele tinha uma empresa com o sócio dele, ele pediu pra eu poder passar e parcelar, tem problema? Eu falei, não, amor, não tem problema nenhum, tudo certo, tal. Aí ele foi, pegou, me deu o dinheiro, eu paguei tudo bonitinho. Chegou o dia do meu aniversário. Passou mais um mês, ele pagou de novo, chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, nós fizemos um jantarzinho, chamamos a minha mãe, não sei o que. Eu fiquei o dia inteiro esperando ele me dar o presente de 8.000 reais. Eu já deduzi que era várias coisas. Achei que era uma aliança, inovando, né? Achei que era um celular, achei que era um notebook. Fiquei, porque 8.000 reais, né? Não veio. Ele não me deu nada de presente. Falou que quando desse ele comprava uma lembrancinha pra mim. A gente jantou ali, eu já fechei a cara e já comecei a pensar, matutar na minha cabeça. Se aquele presente não era pra mim,
pra quem que era. Mas como ele falou que era coisa da empresa, eu fiquei tipo assim, ah, deve ser coisa da empresa então, não sei o quê. E acabei deixando pra lá. Só que aí o macho, quando ele tá fazendo o M, ele muda. Meu marido começou a chegar tarde em casa. Meu marido começou a desconversar. Quando eu tentava dar um carinho, dava um chameguinho pra ele. E juntou a história do presente, que eu estava com cada aquilo, o comportamento dele. Eu falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. Esperei ele dormir e fui fusticar no telefone dele. Ali, galera, que eu descobri que ele estava ficando com uma novinha que morava 3 casas da minha. Exportei toda a conversa dele do telefone dele pro meu. Fiquei aguardando a menina, tinha mais ou menos uns 16 anos. Falei, no dia seguinte eu vou lá e vou contar tudo pra mãe dela. Amanheceu o dia, eu não falei nada com ele. Fui até a casa dela, bati na porta da casa da mãe dela cedinho, gente. 6 horas da manhã eu vim falar pra mulher, sua filha é uma safada. Mostrei toda a conversa pra mãe dela. A mãe dela, coitada, super simpática, me chamou pra entrar. Perguntou, sabe, tudo bem? Me conhecia, assim, de vista, tudo mais. Mostrei tudo pra ela. Ela chamou a filha dela, deu-lhe uma peia na filha dela na minha frente, que eu fiquei assim. Aliás, descobri que ele tinha, na verdade, comprado um iPhone pra ninfetinha dele. Fez ela devolver o iPhone, só que, pasmem, o iPhone não estava com ela. O iPhone estava com um namoradinho dela, que ela fez meu marido comprar pra poder dar de presente. A mãe dela fez ela chamar o menino veio com a mãe dele também, que era tudo assim, 16 anos. Fez ele devolver o telefone, eu fiquei com o telefone. Cheguei em casa, dei ele no meu marido e virou aquela confusão, não sei o que. Me separei, fiz ele me dar o restante das parcelas à vista, paguei, quitei o telefone, me separei e hoje eu tô arrancando até as calças dele na justiça. O boss me levou pra casa dele porque disse que só conseguia franfar olhando uma determinada situação. E aí eu achei que era conteúdo adulto. Eu falei, não, mas dá pra gente ver aqui pelo meu telefone. Ele falou, não, está na minha casa, não tem como. A coisa que ele precisava olhar estava na casa dele. Aí eu fiquei tipo, gente, será que é um DVD? Esse macho só consegue fotografar no celular um DVD? Quer ver DVD? Porque pra ele não conseguir pesquisar na internet. Só que não tinha nada a ver com filme, conteúdo adulto, nem nada do tipo. Eu conheci esse menino pelo Tinder. Ai, o Tinder. A gente tava ali passando, dei match com ele, começamos a conversar. Só que aí sabe quando você esquece? Então eu esqueci ele. Aí um belo dia, sábado à noite, ele me manda uma mensagem me chamando pra sair, falando que eu não tava fazendo nada, deve ter procurado. Eu fui a última opção dele, mas eu aceitei porque eu também não tava fazendo nada. Nisso a gente saiu, fomos pra um barzinho, conversamos, biritamos, damos beijocas na boca, ele me deixou em casa, foi super gentil, cavalheiro. Até aí tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. E eu comecei a me empolgar com ele, né? O nome dele era Pedro e eu já ficava, Pedro, pega a bala pra mim. Pedro, pega o biscoito pra mim. Mãe, aqui, esse que é o Pedro. Já comecei a fanficar porque o nome dele super combinava. Aí, tranquilo, a gente começou a conversar cada vez mais frequente. Até que eu falei, cara, já estou ficando com ele há 3 meses. A gente já tá saindo, já tá beijando a boca, ele tava fazendo isso. Ele já tinha conhecido minha mãe, não sei o quê. Só que a gente ainda não tinha franfado. Não porque eu não queria, não porque eu tava fazendo a puritana, não porque eu tava fazendo a santa. É porque eu nunca tinha conhecido a casa dele. E todas as vezes que a gente teve oportunidade, era na minha casa. Ou, sabe, vamos pra uma casinha, coisas do tipo. E ele nunca queria. Ele sempre inventava uma desculpa falando assim, que tava muito cedo, que era pra gente esperar um pouco, não sei o quê. E eu fiquei, cara, ele me respeita muito. Olha esse boss, cara. Muito respeitador. Jurando que era isso, que ele não queria franfar porque ele queria esperar um tempo antes da gente fazer a conexão. Porque ele acreditava em negócio de energia, falava que não gostava de trocar fluidos com qualquer pessoa. E eu fui caindo no papinho dele. Até que um belo dia, né, acho que ele não aguentou mais, tava doido pra molhar o biscoito, falou pra mim, vamos pra minha casa. A gente tinha ido pra um barzinho. Eu falei, não, cara, vamos pra uma casinha, né, pô, vou pra casa dele, levar o iFood, beleza, que tava ficando 3 meses com ele, o cara super maravilhoso. Só que ele falou assim, só que eu queria ir pra uma casinha, sabe, eu queria fazer uma coisa diferente. E eu ainda nunca tinha ido na casa dele, sei lá, se ele vai levar meus órgãos. Aí ele falou assim, cara, vou ser bem franco com você, a gente precisa ir pra minha casa, porque eu só consigo furafar observando uma determinada situação. Aí eu fiquei tipo, como assim? Cara, na hora que ele falou isso, aí sabe quando você já transforma a situação no pior date da sua vida? Foi essa sensação que eu tive. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei assim, cara, primeira coisa eu achei estranho. Porque a única coisa que passou pela minha cabeça, né? Convenhamos, que querido Jurandir me mete uma dessa, querido Pedro, foi conteúdo adulto. Eu falei, gente, será que o seu macho só consegue furafar no conteúdo adulto? Como assim? Me senti um pouco incomodada. Porque eu pensei, bom, doeu no meu ego, ele tem que observar outra mulher. Mas aí eu comecei a trabalhar minha cabeça, não, ele gosta da cena e tal. Fui dando desculpa, passando pano pra macho escroto. Só que aí tudo ótimo, eu falei pra ele, cara, a gente pode ver aqui pelo meu celular, olha. Aqui. Dá pra gente pesquisar aqui, a gente bota lá na casinha também, tem, não sei o quê. E ele falando, não é isso. Eu preciso que você tenha a mente aberta. Começou a falar que tem que ter a mente aberta, já vem problema. Você tem que ter a mente aberta, não sei o que, mas não é nada de conteúdo adulto, não sei o que, é uma situação bem tranquila e tal, e afins. Aí eu falei assim, não, tudo bem então. Eu tava
tava, tipo, meio britado também, e a gente foi pra casa dele. Chegando lá, gente, ele morava num apartamento. Apartamento, assim, bem bonitinho. A gente entrou e tal. Só que quando ele abriu a porta, veio um cheirinho de cachorro. Eu fiquei, você tem cachorro? Ele, sim, tenho 2 cachorros e tal. E aí ele já arregaçou os olhos e olhou pra mim. Ele, pô, você não gosta de cachorro, não? Eu falei, claro, gosto, eu tinha 3 cachorros. Só que ele nunca tinha comentado comigo que tinha cachorro nem nada do tipo. Aí a gente foi entrando na casa dele e tal. E ele tinha 2 cachorros. Uma fêmea e um macho, e eles ficavam separados, tipo assim, um ficava num corredor, outro ficava no corredor, tinha um portãozinho, e você via que um era uma menina e um era um menino. Aí eu falei, os 2 ficam separados, eles brigam, não sei o que. Ele falou, não é porque eles brigam não, é porque eles gostam de namorar toda hora. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele, eu falei, e aí você prende? Mas achei que era só no cio e tal. Aí ele, não, mas eles estão, ela está. Aí por isso que ela tá presa, Aí tranquilo, a gente parou ali o papo do cachorro dele, a gente começou a dar umas bitocas, uns beijinhos. A gente foi pro sofá, começou as coisas a esquentar, tira a roupa daqui, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Quase que acabou o perfume. Aí ele levantou, não falou, não, peraí, soltou os cachorros. Aí eu não entendi, os cachorros, a cachorra tava no cio, o cachorro foi em cima dela, e aí eles começaram a namorar, né, o cachorro. E aí, meu filho, ele veio correndo pra cima de mim com uma rapidez, que o começou a me beijar, e eu olhando assim pra ele, olhando pro cachorro, olhando sem entender o que tava acontecendo. E aí os cachorros começaram lá a namorar, e ele parou o que ele tava fazendo comigo e ficou olhando pros cachorros. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Aí o bofe começou ali a tentar fazer as coisas, eu fui dando um, calma aí, querido, stop mesmo, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí ele foi, pegou e sentou assim, viu que eu percebi o que tava acontecendo, porque ele não parava de olhar pros cachorros, os cachorros já estavam lá grudados. Aí ele virou e falou, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu sei que não é uma coisa normal e tal, mas eu só consigo furenfar olhando os meus cachorros furenfarem também. Ele falou isso na minha cara. Eu falei, como assim? Então todas as vezes que a gente furenfar, o cachorro vai ter que estar furenfando também? Aí ele, sim, porque eu gosto, só consigo assim, eu acho fascinante, tá? Olha aquilo ali, é muito legal, não sei o quê. Isso me empolga, quando não tem isso eu não consigo. Gente, desculpa. Com o máximo respeito, zero preconceito, mas é estranho. Eu olhei bem pra cara dele e falei, entendi. Comecei a botar minha roupa. Ele, não, espera, vamos conversar. Não sei o que, já eles começaram a namorar de novo. Eu falei, querido, eu tô indo pra minha casa. Tá bom, porque eu tô biritada, mas eu ainda não tô doida. Gente, eu achei tudo muito estranho. Peguei minhas coisas e fui embora. Ele tentou conversar comigo, ficou me mandando mensagem, pedindo desculpa. E aí ele deu até uma alternativa. Falou que em vez de colocar os cachorros dele pra namorar, a gente podia colocar vídeos de cachorro namorando. Só que eu não quis não, bloqueei ele. Por isso que ele demorou muito pra fotografar comigo. Ele tava esperando a dog dele entrar no cio pra namorar, pra ele poder namorar. Amém. Eu contratei uma PG que foi a indicação do meu melhor amigo. Quando ela chegou, gente, eu quase caí pra trás. Era uma segunda-feira, meu chefe me liga, me tacou-lhe um monte de informação. Basicamente me disse que eu ia ter que fazer uma viagem de última hora pra outro estado pra estar numa reunião que eu não sabia nem do que era. Mas eu já tava acostumado, o meu trabalho era assim, o meu chefe era um querido. Só que como ele falou tão em cima da hora, eu não tive tempo de organizar hotel nem nada do tipo. Só que por sorte, ou não tão sorte assim, meu melhor amigo morava nesse estado que eu precisaria estar. E aí eu entrei em contato com ele e falei, querido, poxa, tem como eu ficar na tua casa? Não era a primeira vez que isso acontecia, eu já tinha ficado na casa dele outras vezes, porque eu falei, expliquei a situação do trabalho, falei que tinha sido de última hora, e ele falou que não, tudo bem, que eu poderia ficar. Fiz a minha mochilinha, falei com a minha esposa, que já estava acostumada com essa situação, eu viajava muito, e fui pra casa do meu amigo. Peguei o meu avião, ele foi me buscar, super solícito, querido, maravilhoso. Só que eu ia ficar 2 dias, e nos primeiros 2 dias eu trabalhei igual um chifrudo, até que do nada meu chefe me liga e fala pra mim assim, olha, você vai ter que ficar mais uma semana, porque eu preciso que você esteja em tal lugar. Só que aí também eu não queria ficar incomodando na casa dos outros, né? Eu falei pro meu amigo, falei, olha, eu vou ter que ficar mais uma semana, mas como não é em cima da hora, eu vou procurar aqui um hotel e vou pra um hotel. Ele falou que não, que era pra ficar na casa dele, não sei o quê, mas eu me sentia mais à vontade no hotel. Na verdade, gente, eu meti ele chifre na minha esposa e eu queria fazer o quê? Eu queria contratar-lhe uma querida. Porque você ficar 2 dias sem furenfar, beleza, eu era um macho que furenfava todos os dias. Agora você ficar uma semana sem furenfar, não tem como. Eu ia ter que botar chifre na cabeça da minha esposa, mas não era a primeira vez, eu já estava acostumada. Toda vez que eu viajava muito, ela era chifruda. Tranquilo, eles insistiram falando que não sei o que, fui pra um hotel. Quando eu cheguei no hotel, ele que me conhece, né? Porque um macho conhece o outro macho que vai de frente, melhores amigos, ele me mandou. Eu sei muito bem porque que tu quis aí, que não sei o que, tu tá querendo uma ninfetinha, sabe? Que se pedir aqui em casa, minha esposa vai contar pra tu, não sei o que. E realmente, eu não poderia fazer nada dentro da casa do cara. E aí ele falou, eu tenho uma indicação pra você maravilhosa, ela tá rodando no grupo, todo mundo já ficou com ela é impecável, você vai amar. Ninfetinha, tudo duro, que não sei o que e tal. Eu falei, opa, me conhece muito bem, já pediu o contato da ninfetinha, ele me mandou. Só que ele falou que era por ligação. Ele falou, ó, ela atende por ligação, você tem que ligar pra ela pra poder marcar.
Liguei pra querida, uma voz doce, aveludada, maravilhosa. Marquei o horário, ela já sabia onde era o meu hotel e chegou lá. Me ligam da recepção falando que a menina já estava lá, em cerca de meia hora ela chegou, já estava todo pronto, maravilhoso. Mandei ela entrar. Ela entrou, subiu. Gente, quando eu abri a porta, a menina tocando a campainha, fui eu, todo galã de novela, todo perfumado, e abro a porta. Quando eu abri a porta, eu quase caí pra trás, porque diante de mim estava simplesmente a minha filha. Filha que eu não assumi. Quando eu era mais ou menos assim, jovem, né? Assim, não tão jovem, mais ou menos jovem. Eu me envolvi com uma menina da minha cidade. A gente morava na época numa cidade muito pequena. Só que essa menina tinha muito dinheiro. E ela acabou gostando de mim, me conheceu na igreja, fez, a gente furanfou, engravidou. Quando o pai dela, querido, soube que o filho era meu, pobre, lascado, sem um dinheiro, R$1, ele não quis que eu assumisse a criança. Simplesmente pegou a menina e foi embora pra outro estado. E eu sequer tinha dinheiro pra poder ir atrás dela. Só que ela não tinha ido pra esse estado que eu viajei. Ela tinha ido pra um estado que eu não sei nem onde é que era. Basicamente, eu e ela, a gente ficou se comunicando por rede social. Só que o tempo foi passando, né? Ela começou a trabalhar, começou a conhecer pessoas, se casou e tudo mais. E ela sempre me mandou foto da minha filha, só que eu não tinha contato com ela, eu não assumi ela, eu só queria saber como ela era. Pois bem, assim que eu olhei pra cara da menina, era a minha filha, eu tinha certeza absoluta. Só que na hora eu fiquei tão em choque, assim, que eu fiquei olhando pra cara dela e ela fazendo várias gracinhas. Oi, gato, que não sei o que. Eu falei, não, entra que eu preciso ver um negócio aqui. Ela entrou e sentou na cama, eu peguei meu telefone, cliquei numa foto que eu tinha dela recentemente e vi que realmente era ela. Eu fiquei totalmente sem reação, porque o meu melhor amigo já tinha franfado com ela e o meu melhor amigo disse que ela estava rodando na galera. E outra, ela não sabia que eu era o pai dela. Eu não sabia o que fazer. Ela devia estar mais ou menos com uns 18, 19 anos. E o que eu fiz? Eu tinha um número da mãe dela, só que tinha muito tempo que eu não falava com ela e eu nem sabia sequer se era aquele número ainda. Peguei o número e falei, nossa, fica aí, querida, rapidinho que eu vou no banheiro, rapidinho que não sei o que, eu desconversei e fui no banheiro. Ela deve ter achado que eu fui tomar o azulzinho. Liguei pra mãe dela e, por sorte, era o mesmo número. Gente, na hora que eu atendi, na hora que ela atendeu, que eu falei e tal, ela falou, nossa, quanto tempo, não sei o que, foi, o que tá acontecendo? E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu estou aqui no estado, tal, o meu amigo me indicou uma PG. Como é que a gente fica sem graça de falar um negócio desse? Mas quer falar o quê? Então, meu amigo me indicou um PG e chegou simplesmente a nossa filha aqui e ela já rodou na galera, tá? Só pra você saber. Ela começou a falar, eu não acredito que ela tá fazendo isso, me passa o seu endereço. Eu passei o endereço. Eu passei. Fiquei dentro do banheiro até a campainha tocar. A menina não devia estar entendendo nada. Ela me chamou e eu falei assim, já tô indo e tal. Assim que a campainha tocou, eu saí. Ela não entendeu nada. Eu corri, abri a porta e dei de cara com a mãe dela e o padrasto dela. Gente, ela já entrou gritando. Ela nem olhou muito bem pra minha cara. O cara ficou na porta, ele entrou gritando, saiu pegando ela pelo cabelo. A menina levou um susto, saiu puxando ela pro cabelo e falou, quando eu falei pra você que era pra você trabalhar, não era esse tipo de trabalho, que eu não acredito que você tá fazendo isso. Você falou pra mim que tinha entrado numa agência de modelo, que não sei o que é isso que você tá fazendo. Gente, o que é isso? Verdades secretas? Angel? Oi? Deu-lhe uma peia na menina, levou a menina arrastada pelos cabelos, entregou ela assim pro cara e voltou pra poder falar comigo. Bom, ela me agradeceu, né, falou, olha, bom, muito obrigada por você não ter contado pra ela, porque ela realmente não sabe. Parece que ela acreditava que o cara que tava na porta era o pai dela. Eu também não fiz questão de contar. Ela foi embora e foi isso. Eu fiquei traumatizado. E o homem da minha cidade que foi parar no UPA com uma varinha de Hogwarts de borracha no Tubinhas. Preso no Tubinhas. Vocês sabem que eu não sou fofoqueira, eu não gosto de ficar tomando conta da vida dos outros. Mas eu moro em cidade pequena e lá, amor, a língua do povo, só a cidade que é pequena mesmo, porque a língua é quilométrica. Nem cabe na cidade de tão grande. Eu moro numa cidade no Belém do Pará, uma cidade assim bem interiorzinho. Isso aconteceu recentemente, foi em novembro, tá? Esse cara, ele era casado com uma mulher e tinha 2 filhos com ela. Não sei dizer pra vocês quanto tempo eles eram casados, mas já era um bom tempo. E aí, por algum motivo, qual eu não sei, essa querida viajou. Viajou e deixou o marido dela lá sozinho. Aí ela voltou, passou uns diazinhos, acho que ela tava no trabalho, quando esse marido dela ligou pra ela desesperado, falando que era pra ela ir pra casa pra poder ajudar ele. E ela ficou tipo, o que foi, não sei o que, mas ele não falava nada, só pedia ajuda. Quando a mulher chegou em casa, o cara tava simplesmente desesperado no banheiro, de cocado, tentando tirar sei lá o que dele. E aí a mulher falou, o que foi, o que tá acontecendo? E ele simplesmente estava com uma varinha de Hogwarts de borracha atolada lá no olho, que nada a ver, em desespero tentando tirar e não conseguia. E a mulher, tipo assim, ela não fez perguntas, ela viu assim o desespero dela, ela cobriu ele com uma toalha, basicamente, e levou ele pro UPA. Assim que ele deu a entrada, gente, cidade pequena, o negócio se espalhou de um jeito absurdo.
contaram que eles estavam lá e contaram o porquê eles estavam lá. E o negócio tava tão atolado no Tubinhas do Querido que o médico pediu um ultrassom pra poder ver como é que tava a situação. E aí o ultrassom que ele fez se espalhou pela cidade. Alguém que trabalhava lá espalhou pra cidade toda, gente. Olha, foi de mal a pior. No fim, o negócio tava tão atolado que ele teve que ir pra capital pra poder fazer uma cirurgia, porque eles não conseguiram tirar lá. A mulher disse, assim, quando se espalhou pra cidade toda, né, que ela ficou de chifrudona e ainda flex, ela disse que eles estavam separados e que eles não estavam mais juntos, mas que é mentira, porque a galera que viu ela saindo do UPA, né, porque ainda tem isso, fala que ela chegou lá, deixou ele lá e saiu revoltada da UPA. Então a galera ficou comentando isso. E também, resumo da ópera, depois disso, ela largou dele, né, ela se mudou de cidade, nunca mais nem visitar a cidade ela visita. O cara continua lá e ele tem uma família, assim, meio complicada. Ele tirou o negócio e ficou tudo bem. Esse fim de semana eu me separei do meu marido e mandei pro hospital. Ele e a ex dele. Me separei mesmo. Eu namorava com esse abençoado, tinha 3 anos. E eu nunca tive problema nenhum com esse Jurandir. Mas quando tive também, amor, foi um problema enorme. Nós morávamos numa cidade que era uma cidade muito pequena, sabe? E parece que o antigo relacionamento dele tinha ido embora da cidade, procurando oportunidades melhores e tal. Mas isso já tinha, tipo assim, 5 anos que tinha acontecido. Nunca tive problema em relação a ex, nem nada do tipo. Parece que ele só namorou essa menina. A gente começou a namorar e tudo mais. E logo a gente juntou ali os trapos de Buda e foi morar todo mundo junto. Todo mundo junto, eu e ele. Um belo dia teve rodeio na minha cidade, né? E aí o rodeio da minha cidade era muito grande, tudo mais, vinha gente de fora, não sei o quê. E a gente tava ali no rodeio, a gente combinou de ir, comprei aquelas roupas de rodeio, bota, chapéu de cor e isso e aquilo. E fui linda e bela pro rodeio com o meu mozão. Ele também, todo mundo ali caracterizado no rodeio. Uhul! Eu só não sabia que eu também seria caracterizada com chifre, né? Até aí tudo ótimo, tava eu, ele e uns amigos nossos numa rodinha. Sabe quando vocês ficam numa rodinha perto de uma árvore conversando? Foi mais ou menos isso, pra vocês imaginarem a cena. Era uma árvore, tinha um banco, estavam uns sentados, uns em pé ali, bebendo umas biritinhas, não sei o quê. Quando do nada, meu marido de costa, eu sentada assim, alguém cutuca o ombrinho dele e ele vira. Quando ele virou, quem que era? Era a ex dele. Só que assim, gente, eu nunca vi essa menina pessoalmente, eu realmente não reconheci ela, já tinha visto uma foto dela, mas eu não reconheci. Então, na hora, eu não sabia quem era. E aí, essa menina simplesmente pediu pra poder falar com ele. Ela chegou frente de todo mundo ali e falou assim: oi, tudo bem? Posso falar com você? Gente, eu não entendi o que era. Meu marido arregalou os olhos assim e falou assim: pode. Ele falou, pode. Ele foi. Sendo que marido meu nem amiga tem, não conversa com mulher, não tem intimidade com mulher. Ele simplesmente foi. Nem na minha cara ele olhou pra poder falar, posso ir? Não, ele simplesmente foi. Aí eu fiquei sentada no banco, eles se afastaram um pouquinho, mas tipo assim, eu tava vendo eles estavam na minha visão, e os dois ali conversando. Quando do nada, eles ali na maior conversando a beça, não sei o que, e eu mirando aquela situação, assim, já nervosa, porque macho meu não tem amiga, macho meu não tem essa intimidade com a mulher dela chegar e falar, oi, podemos conversar ali. Aí tranquilo, fiquei só ali na observância, e assim, eu olhava pra menina e pensava, cara, eu já vi essa menina em algum lugar, só que eu não me lembrava onde. E assim, quando ela morava na cidade, eu não cheguei a ver ela, eu não me lembrava dela, não sei. E aí eu olhava aquela situação ali, e eles conversando, gente, estava gesticulando tanto assim, fazendo assim, assado, que eu falei, gente, parece uma DR, que loucura é essa que tá acontecendo ali? Aí chegou uma menina e sentou do meu lado, essa menina era uma amiga nossa em comum, e falou assim, cara, você não se incomoda não? Eu já olhei pra cara dela, tipo assim, e tô incomodada, me incomodo sim, mas eu ainda tava processando o que tava acontecendo. Ela falou, pô, se meu marido, a ex dele chega assim pra poder conversar com ele vai, assim, eles estão parecendo que estão ali no ADR, não sei o que, eu sei que já tem 5 anos, ela foi embora, largou dele e tal, mas mesmo assim, não sei o que. Gente, eu só escutei assim, se a ex do meu marido. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, aquela ali é a ex dele? Ela falou, você não sabia não? Eu falei, não, eu não sabia. Ela falou, essa é a única namorada que ele teve. Largou ele há não sei quantos anos atrás, não sei o que, foi embora e tal. Gente, na hora me subiu um sangue. Que eu falei assim, cara, esse homem vai de arrasta hoje. Eu já estava muito revoltada por ele ter ido, nem sequer falado comigo. Ele nem olhou pra mim, parece que eu fiquei invisível. Quando ela chegou, que ela perguntou se podia conversar, parece que eu sumi. Os mestres do mago aqui, ó, capa da invisibilidade do Harry Potter. Só que aí o meu sangue subiu. Eu falei, não, vou ficar sentada aqui, vou ficar olhando pra ver onde é que isso vai dar. E eu ali no rodeio, vendo o meu marido com a ex dele na maior DR do mundo. Eles discutindo, só que conversando e tal. E eu só olhando aquela situação, já planejando já o arrasta pra cima dele. Quando do nada,
ela meio que... Sabe quando a pessoa começa a chorar? E eles se abraçaram. Se abraçaram. Na minha cara, nessa faces aqui. Gente... eu tava nas minhas 3 sexta-feira, gente. Eu fiquei tão nervosa com aquilo. Errei, fui moleca. Talvez se eu tivesse repensado um pouquinho, eu não teria tomado essa atitude. Mas tinha uma garrafa, sabe aquelas garrafas de beritinha? Então era de vidro. Tinha 2 logonete no seu nome, assim, vazias. Eu peguei as 2, segurei assim e fui andando calmamente. Eles estavam assim, abraçadinhos. E aí, quando eles me viram, eles afastaram. Só que eles estavam afastados olhando pra mim. Então a cabecinha dos dois tava bem assim, juntinha. Eu peguei o negócio e fiz, ó, pluf, aplaudi a cabeça dos dois com a garrafa. O negócio quebrou, começou a sangrar. Aí aquele desespero. O que você tá achando que eu sou? Tá achando que eu sou otária? E não sei o que, vira pra cá e vira pra lá, começa aquela confusão. Ela me chamando de maluca, falando pra ela que ia mostrar maluca pra ela. Virou aquele caos, puxa cabelo dali, bate dali, separa daqui, não sei o que. No fim, foi todo mundo parar pro hospital. Depois, foi todo mundo pra Dereks. Tô respondendo um processinho aí, mas... me separei, obviamente me separei, tá tudo certo. Ele falou pra mim que, não, ela só queria conversar, tinha muito tempo que a gente não se via, que não sei o que, ela fez parte da minha história. Então eu falei, então você pega a sua história com ela, enfia no toba. Me separei, botei ele pra fora da minha casa, não aceitei. Mas que isso, o cara aí chama, ele vai, ainda abraça ela? Jamais, amor, jamais. Eu descobri que a minha mãe e meu pai, na verdade, são meus irmãos. Eu morava com a minha mãe, meu avô e minha avó. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre morei com ele. Eu nunca tive muito contato com meu pai, até porque a minha mãe e meu pai não tiveram um relacionamento. Basicamente, eles tiveram um rolo, ela engravidou e eu nasci. Ele me assumiu, mas o meu contato com ele era muito pouco, porque ele morava em outro estado. A minha mãe conheceu ele porque onde a gente morava, ela trabalhava numa empresa e aí surgiu uma oportunidade pra ela ir trabalhar por um período em outro estado, em outra filial. Ela foi, lá ela conheceu meu pai, eles tiveram um casinho e logo ela descobriu que estava grávida de mim. Basicamente, o período da gravidez, ela passou lá até que acabou o contrato e ela voltou pra cidade dela, onde ela morava com meu avô e com a minha avó, e seguiu com a gravidez normalmente, me teve, eu nasci, ele assumiu. Eu conhecia, mas o meu contato com ele era muito pouco. Meu pai nunca teve interesse em ser próximo de mim, em ser próximo da minha família. Então, assim, eu vi ele uma única vez quando eu tinha ido, né, pra onde ele morava. E depois, simplesmente, nosso contato era por telefone. Até que um belo dia, eu e minha mãe estávamos em casa, né, nós continuávamos morando com meu avô e com a minha avó, quando uma amiguinha minha me chamou pra poder ir pra casa dela. Vem aqui pra casa e tal, não sei o que, ficar aqui. Eu falei com a minha mãe que ia e fui. Eu cheguei na casa dessa minha amiga, a gente tava ali conversando, até que eu percebi que eu esqueci o meu telefone em casa. E eu falei pra ela, olha, ela morava perto da minha casa, eu vou em casa buscar meu telefone rapidinho e eu já volto. Quando eu cheguei em casa, eu não encontrei a minha mãe nem pela sala, nem pela cozinha, e quando eu saí, ela tava por ali. E aí eu fui subindo pro meu quarto pra poder pegar meu telefone e eu escutei a minha mãe conversando com alguém. Só que só tinha minha mãe e eu em casa. Quando eu saí, só ficou a minha mãe, né? A minha avó não sei onde estava e meu avô tava trabalhando. Só que eu escutei ela conversando com alguém e eu pensei assim, bom, acho que alguém entrou em casa, aconteceu alguma coisa. E aí eu fui em direção ao quarto e comecei a escutar a conversa dela com o meu avô. Ela e o meu avô estavam aos beijos ao mesmo tempo que eles conversavam. E o pior foi o que eu escutei. Eu escutei o meu avô falando que não aguentava mais viver aquela situação, que eles tinham que assumir o relacionamento deles, sendo que a minha mãe era filha dele, né? E que ele não aguentava mais me tratar como neta, sendo que eu era filha dele, na verdade. Quando eu escutei aquilo, obviamente que eu entrei em pânico e eu abri a porta e fiquei olhando pros dois assim, tipo, como assim? O que vocês estão falando? Na hora, né, eles se assustaram, ficaram olhando pra mim assim com os olhos arregalados. Não, foi mal entendido, você escutou errado e tal. E beleza. O fato deles falarem que eu havia escutado errado, que eu não era filha dele, que não sei o que não era isso, eu até engoli. Eu realmente poderia ter escutado errado, eu quis acreditar que eu tava escutando errado. Mas e o fato deles estavam se beijando? Porque isso aí eu vi. Quando eu entrei, eles estavam se beijando. E ali começou toda uma manipulação. A minha mãe falou que eu não podia contar pra minha avó, que não sei o quê, porque minha avó estava muito doente, que ela ia passar mal, que seria culpa minha. Começou ali a me manipular, eu era nova, eu gostava muito da minha avó, então eu acabei ficando calada e não contei e fingi que nada aconteceu. Os anos se passaram e aí eu fiz 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe resolveu dar uma festa. Sabe aquelas festas enormes de 15 anos? E nisso ela convidou toda a família e convidou o meu pai e a família do meu pai. E pela primeira vez eles quiseram vir, assim, do nada, não tinha muito contato, mas quiseram vir pra minha festa de 15 anos. Veio meu pai e toda a família dele. E aí começou a festa a rolar. Quando a família do meu pai chegou, para poder apresentar ali a família para todo mundo, porque ninguém se conhecia, até porque o meu pai e a minha mãe não tiveram uma relação, então o meu pai não conhecia a família da minha mãe. Quando
Quando ele foi apresentar, né, todo mundo, a mãe dele, né, assim que viu o meu avô, ela ficou branca, ela ficou pálida. E ali mesmo ela começou a fazer um escândalo, foi pra cima do meu avô, gritando, berrando: como que você pôde abandonar seu próprio filho? E foi pra cima do meu avô, e virou aquela confusão, e meu avô falando: não, calma, vamos conversar, não é assim que as coisas aconteceram. E meu avô tentava o tempo todo acalmar ela, e ela gritava o tempo todo, sabe, falando: eu sabia que eu ia te achar. E aí todo mundo ficou em choque, porque ela começou a contar pra todo mundo. Foi aquele bafafá, minha festa virou uma confusão. E aí eu aproveitei a oportunidade, já que tava rolando toda aquela situação e eu já não aguentava mais conviver com aquilo de ter visto o meu avô com a minha mãe. E contei pra todo mundo também que o meu avô tinha um caso com a minha mãe, né? E que na verdade provavelmente eu era filha do meu avô e não do meu pai. Foi aquele bafafá, minha avó desmaiou, teve aquela confusão. No fim, eu fui morar com o meu pai, né? Porque ele já tinha me assumido, então eu fui morar com ele. E na verdade ele não era meu pai, ele era meu irmão. A minha avó se separou do meu avô e no fim a minha mãe assumiu um relacionamento com o meu avô, que no caso era meu pai, e minha mãe também era minha irmã. Eu me casei com 14 anos e traí o meu marido com um cara de 40 anos. E esse cara era simplesmente o cunhado do meu marido. Quando eu tinha os meus 13 anos, gente, eu era muito pra frente. Eu gostava muito de furanfar. Ninguém me segurava, eu tinha um fogo dentro de mim, que eu vou falar um negócio pra vocês. Meus pais não me aguentavam mais. Não dava pra eu poder morar com eles. A gente brigava o tempo todo por esse meu jeito meio rebelde de ser. Eu só amava demais, cara. E meu pai e minha mãe não conseguiam entender isso. Sabe, você só tinha 13 anos. Interessa, o amor não tem idade. Eu sempre pensei em sair de casa, até que eu conheci o filho da amiga da minha mãe, que tinha 20 anos na época, quando eu comecei a namorar com ele. Não, na verdade ele tinha 19 anos quando eu comecei a namorar com ele. Eu vi uma oportunidade ali e a gente começou a namorar. E quando eu fiz 14 anos, eu comecei a colocar na cabeça dele que eu queria sair de casa, que eu queria casar. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 13 anos. Com 14 eu já queria casar. E aí ele fez 20 anos, acabou aceitando, nós fomos morar junto, né? Casar, não casamos, mas fomos morar junto. Só que aí, gente, depois que a gente foi morar junto, o que era flores virou uma vermelho, né? Que começou a esfriar, ele começou a me tratar diferente, ele não me procurava mais e começou as traições. Eu fui pegando uma traição atrás da outra, só que eu aceitava. Por quê? Porque eu não queria voltar a morar na casa dos meus pais. E ele sabia disso. E se eu não perdoasse as traições, eu iria pra onde? Eu não tinha onde morar, eu não tinha emprego, então eu tinha que voltar pra casa dos meus pais. Eu era muito nova, eu acabei aceitando pra poder continuar ali. Eu fui levando, sempre perdoando, até que a gente resolveu mudar de cidade. E aí a gente foi morar numa cidade que era próximo da irmã dele, que era casada e tinha 2 filhos. Ela era bem mais velha que eu e ele também, o marido dela tinha 40 anos. No começo foi tudo ótimo, sabe? Eu me dava muito bem com ela. E quando a gente foi morar junto, acabou que a gente se deu mais bem ainda, a gente se uniu. Meu marido também gostava muito do marido dela. Então assim, meio que a gente fez ali aquele quarteto fantástico. O tempo foi passando até que eu comecei a ficar sabendo que ela tava falando mal de mim, que ela tava inventando coisas de mim, coisas que não eram nem mentira, coisas que eu contava pra ela tava contando pros outros, quando não contava o que eu contava, inventava. E assim, a gente morava em cidade pequena, sabe? Então o povo comentava. E aí com isso eu me afastei dela. E eu e meu marido, a gente tava brigando muito, a gente brigava o tempo todo, tava pensando em me separar, eu já não tava aguentando mais aquela situação. Eu era muito nova, eu só tinha 14 anos, então eu não sabia como lidar muito bem com aquilo. E aí o meu marido arrumou um emprego que ele ficava semana fora e só vinha pra casa fim de semana. E aí, ao mesmo tempo que a distância piorou tudo, meio que me deu aquela liberdade que eu precisava. Até que um belo dia, altas horas da noite, meu telefone toca, quem que era? Meu querido cunhado, marido da minha cunhada. Sem mais nem menos, eu atendi. E aí ele falou: olha, tá tudo bem com você? Eu falei que tá. Ele falou: eu tô te ligando pra te fazer uma pergunta. Eu falei: tudo bem, pode fazer. Ele perguntou se eu estava traindo o meu marido. Porque, segundo ele, um conhecido dele disse pra ele que tinha o meu número e que estávamos trocando mensagem. Só que isso era mentira. E aí eu falei que não, que era mentira. Contei tudo pra ele, expliquei, falei e tudo mais. Só que aí a gente começou ali a conversar. Começamos a bater mó papo e ele foi meio que dando em cima de mim. Começando a falar que eu era muito linda, pro meu marido, que não sei o quê. E eu fui dando corda pra poder ver até onde dava. Nisso nós ficamos ali, ele super dando em cima de mim. Eu sabia que ele não tinha me mandado mensagem nem me ligado à toa, não sei o que. Ele começou a falar que eu era muito linda, que meu marido não me dava valor, que não sei o que. Ficamos ali trocando um papinho. No dia seguinte, ele me manda uma mensagem me chamando pra poder sair. Só que eu falei pra ele: não, a gente morava em cidade pequena, todo mundo ia ver. Faz o seguinte, vem aqui pra casa, meu marido tava trabalhando e a gente vai conversar. Ali ele foi, só que quando ele chegou, ele nem quis conversar, ele já chegou me beijando, né? E aí a gente furianfou. Eu sempre achei ele muito bonito, então eu sempre tive assim um interesse mais incubadinho. Então eu não falei nada, a gente furianfou, mão aqui, mão ali, beijo, começou a rolar a situação. Só que ele tinha 40 anos e eu tinha 14. Desde
Desde aquele dia, nós começamos a ter um caso, nós começamos a ficar em todas as oportunidades que nós tínhamos. Eu voltei a falar com a minha cunhada, então eu fui falar com ele dentro da casa dela, com ela lá dentro, com meu marido lá dentro. Todos os dias ele ia lá pra minha casa quando meu marido tava trabalhando, que ele trabalhava durante a semana e voltava só fim de semana. O tempo foi passando, ninguém nunca nem percebeu nada. Até que um belo dia resolveram fazer um churrasco lá na casa deles, pra famílias deles. Só que eu não tava me sentindo muito bem, então eu falei pro meu marido, olha, não vamos, não sei o que, era fins. Ele também não quis ir, então nós ficamos em casa. E foi nesse exato dia que o meu querido cunhado biritou mais do que deveria, deixou o telefone à deriva, a mulher pegou o telefone e viu as nossas mensagens. Só que assim, ela viu umas mensagens nossa meio suspeita, mas parece que ele tinha apagado a conversa. Então ela viu algumas coisas. Dava pra ver que ele estava traindo ela comigo, mas não era tipo assim, algo concreto. Ela me mandou um monte de mensagem, começou a me xingar, falando que eu tava ficando com o marido dela, que não sei o que eu era isso, que eu era aquilo, que ela ia contar pro meu marido, que ele ia saber de tudo. Só que aí eu percebi que ela não sabia de muita coisa. Então o que eu fiz? Eu neguei que tivesse acontecido alguma coisa entre eu e ele, porque ela veio atrás de mim pra conversar comigo. Eu falei que não, que nunca tinha acontecido nada. Isso meu marido nem sabendo, tá? Ele falou também que nunca tinha acontecido nada, que tinha sido só uma conversa, que nós erramos, que não sei o que, pedimos perdão, a gente se fez de vídeo e tal, choramos, imploramos, não sei o que. E no fim, ela acabou acreditando, né? Eu falei pra ela que não me aproximaria mais dela, ela cortou a amizade comigo. Não contou pro meu marido. Com isso, eu continuei com meu marido, né? O nosso casamento continua uma benção, a gente briga o tempo todo e tudo mais. Continuei tendo um caso com meu cunhado. A mulher dele sabe. Só que assim, ela não tem como se separar, porque ela não tem pra onde ir também. Ela tem as crianças, não trabalha, ele que sustenta tudo e sabe que se largar ele vai vir morar comigo e a gente vai ficar junto. Então ela meio que finge que não sabe. Nós continuamos sendo amantes. Meu marido continua não sabendo. E vamos ver aí no que isso vai dar. Eu descobri que meu padrasto ia se casar com a melhor amiga da minha irmã. Aí eu fiquei, ué, e a minha mãe? Porque até onde eu saiba, ele tava ali com os trapos de bunda dele juntado com a minha mãe. A minha mãe conheceu meu padrasto quando eu tinha 5 anos e a minha irmã tinha 7 anos. Ou seja, basicamente, ele criou a gente como filhas. Só que ele pegou a consideração dele e enfiou no tubinhas da melhor amiga da minha irmã. A minha irmã tinha uma amiga, sabe aquela amiga que você conhece no primeiro ano de escola? Basicamente, cresceu com a gente, ela vivia na minha casa, minha mãe conhecia os pais dela conheciam a gente fazia ali aquelas confraternização dia de domingo. Não era uma estranha da rua não, tá, querida? Ela vivia na minha residência. E aí nós começamos a crescer, e quando nós tínhamos 17 anos, gente, 17 anos, a minha irmã e ela simplesmente brigaram do nada, ninguém entendia o porquê, pararam de se falar. Minha irmã ficou extremamente triste, dizendo que não partiu dela, que foi ela, que parece que ela buscou um motivo pra poder brigar com ela. A gente achou aquilo tudo muito estranho, minha irmã tentou voltar a falar com ela várias e várias vezes, mas parecia que a minha irmã tinha feito com ela uma coisa imperdoável, porque ela não queria nem saber da minha irmã. Eis que se passaram 6 meses desde essa briga, e minha irmã tentando voltar a falar com ela, minha irmã gostava muito dela, eu vendo ali o sofrimento da minha irmã, eu fiz o quê? Falei, vou lá eu conversar com ela, porque ela também era minha amiga, porque ela convivia tanto lá em casa, pra eu poder tentar, assim, remediar. Olha, volta a falar com ela e tal. Tranquilo, eu peguei a minha mochilinha depois que eu saí da escola e fui em direção à casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, a gente estava uma gritaria. A mãe dela gritava, o pai dela gritava e ela gritava de volta. E eu, gente, o que tá acontecendo aqui? Até eu olhar pra frente da casa dela. E o que eu vi? O que estava na frente da casa dela? O carro do meu padrasto. Aí eu na minha inocência, antes de ir de arrasta, eu pensei assim, cara, ele tá vendo o sofrimento da minha irmã, que ele criou a minha irmã como filha, ele veio aqui pra tentar conversar com ela, pra entender por que elas estão brigadas, o que tá acontecendo, não sei o que. Eu no auge da minha inocência. Só que conforme eu comecei a me aproximar da casa, eu comecei a escutar a mãe dela gritando. E a mãe dela falava, você não vai se casar com ele, só de baixo, só quando eu vim te arrasta, que não sei o que. E começou a falar, a gritar, não sei o que. E aí o meu padrasto começou a gritar, falando que ela já tinha 17 anos, que ela não poderia impedir, que não sei o que. E ela mandando ele tomar vergonha na cara, porque ele era casado e tinha 2 filhas, no caso, eu e minha irmã. Gente, eu peguei o meu telefone e comecei a gravar, porque eu entendi mais ou menos o que tava acontecendo. E ali eu entrei e falei, o que tá acontecendo aqui? A porta aberta, a porta aberta, tava discutindo em alto bom tom. Aí, gente, eu entrei. Quando eu entrei, parece que todo mundo ficou em silêncio. Em silêncio. A mãe da melhor amiga da minha irmã olhou pra minha cara e falou assim, ainda bem que você chegou, eu quero que você ligue pra sua mãe agora. Pode ligar pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu pai, pro seu padrasto, pra todo mundo. Liga pra todo mundo e vem pra cá.
Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, bom, meu padrasto tá aqui, pai eu não tenho. Meu pai abandonou, então tranquilo, vou ligar pra minha mãe e pra minha irmã. Liguei pra minha mãe e pra minha irmã e falei que era pra elas ir pra lá, porque tava acontecendo alguma coisa, eu não tava entendendo, mas era relacionado ao meu padrasto e a melhor amiga dela. Já joguei bomba logo, que era pra chegar lá preparado pra ninguém de arrasto. Gente, quando a minha mãe já chegou assim, sem entender nada, minha melhor amiga mais ainda, e a mãe dela começou a falar. Segundo ela descobriu porque pegou o telefone da melhor amiga da minha irmã quando ela estava dormindo e começou a olhar as conversas dela e descobriu que a melhor amiga da minha irmã estava tendo um caso com o meu padrasto e que ela brigou com a minha irmã porque precisava se afastar, porque ele estava prometendo se casar com ela quando ela fizesse 18 anos, porque sabia que a mãe não ia aceitar, o pai não ia aceitar, ia dar aquela confusão, ia se casar com ela e ia fugir. E que enquanto estava morando com a minha mãe, estava ali só planejando, deixando tudo arrumadinho, tudo que eles precisavam, porque eles iam meter o Péricles. Gente, a minha mãe já olhou pra cara dele assim, a minha irmã ficou em choque. Aí a minha irmã entendeu o porquê da briga, né, sem sentido. A menina só chorava, e minha irmã assim, ó, olhando pra cara dela, em choque, todo mundo em choque, eu mais em choque ainda. E ele não tinha mais como negar, ele falou que era isso mesmo, que já tava tudo certo, que ele já tinha alugado uma casa em outro estado, que ele estava só esperando ela fazer 18 anos, que eles iriam se casar e ir embora. A melhor amiga da minha irmã começou a ter um caso com meu padrasto embaixo do teto da minha casa. Minha mãe confiava muito nela, minha mãe viu ela crescendo, todo mundo, aquilo ali foi um choque. Gente, a minha mãe foi pra cima dele, mas deu-lhe uma peia tão grande nele, e começou a rolar todo aquele bafafá e dada aqui, dada ali, que não sei o que. A melhor amiga da minha irmã só chorava. Depois disso tudo, nós fomos pra casa. No fim, a minha mãe se separou do meu padrasto e ele simplesmente se casou com a melhor amiga da minha irmã. Assim que ela fez 18 anos, eles foram embora e a gente nunca mais viu eles. Eu fui expulso do avião pelo que a minha namorada tóxica fez e vocês não têm noção que vergonha que eu passei. Eu perdi um dinheiro absurdo. Íamos fazer 5 anos de relacionamento e eu simplesmente planejei uma viagem internacional, nossa primeira viagem internacional. Comprei passagem, aluguei um Airbnb, fiz toda a programação de passeio, falei pra ela, você não vai gastar em nada. Eu juntei esse dinheiro durante 2 anos. Eu fiz um investimento absurdo. Eu gostava muito dela e o nosso relacionamento estava com problemas, porque ela era muito ciumenta, ao ponto de ser assim, sufocante, de ser tóxico, sabe? E eu tentava conversar com ela, mas ela não confiava em mim, porque ela havia sido traída pelo ex-Jurandir dela e eu tava colhendo, né? Ele plantou e eu colhendo. Mas eu gostava muito dela, ela era uma menina super legal, eu achava que valia a pena. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, chegou uma época que eu quis terminar com ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não termino com você se você fizer terapia. Você vai fazer uma terapia pra gente, né, poder continuar junto, a gente faz de casal, eu faço também, não sei o quê. E aí ela acabou topando, porque ela viu que eu tava certo, o ciúme dela era absurdo. Eu não podia respirar perto de outra mulher, que ela tava respirando, porque tanta respiração. Até aí tudo ótimo, ela começou a fazer terapia, o nosso relacionamento melhorou muito. Só que nos últimos meses, parece que ela meio que deu pra trás, sabe? E ela começou um ciúme absurdo. Só que a viagem já tava toda comprada, ela já sabia disso, tinha mais ou menos uns 2 anos que eu tava fazendo aquele planejamento. Mas eu falei, essa viagem vai melhorar a nossa vida, vai dar tudo certo. Gente, eu não podia curtir foto de ninguém, não podia ter ninguém na minha rede social. Ela tinha minha localização, ela me rastreava o tempo todo, ela me ligava de câmera o tempo todo, ela era assim, bem neurótica. Até que chegou o dia dessa fatídica viagem, a gente arrumou nossas malas felizes e contentes e fomos pro avião. Só que eu tive um pequeno problema no avião, que foi o que deu toda essa situação. A gente chegou, entramos, né, fomos andando. E detalhe, eu não contei pra ela, porque eu já sabia que ela ia dar um surto. Só que eu rezei muito pra eu ter sorte. Eu não consegui comprar a passagem do lado da dela. Não consegui, o avião estava lotado. Então eu tive que comprar a passagem separadamente. E aí eu rezei, gente, 2 anos rezando. Eu vou estar do lado de um homem. Vai dar tudo certo, ela vai entender. Vai ser um homem que vai estar sentado do meu lado. Porque do meu lado teria alguém, né? E do lado dela teria alguém. Quando a gente chegou no avião, eu falei, amor, olha, não consegui passagem do lado. Então você senta no seu assento, eu vou sentar no meu, deu a passagem dela, não sei o que, bonitinho. Na hora, ela já fechou a cara. Já fechou a cara por não ir do meu lado, não sei o que. Ai, eu não acredito, Samuel. Como assim? Você não conseguiu uma passagem do lado? Eu falei, amor, tava lotado. Eu já tinha alugado o Airbnb, a gente tinha que chegar. Só que expliquei tudo pra ela ali na DR, pra sentar na poltrona. Ela, tranquilo, bufou e foi sentar. Quando ela sentou, tinha uma mulher sentada do lado dela. Eu falei, meu Deus, do meu vai ser um homem, do meu vai ser em nome de Jesus. Quando eu cheguei do meu lado, tinha uma mulher sentada. Aí eu sentei e essa mulher estava com um bebê.
Gente, na hora que ela virou, ela fez igualzinho aquela bonequinha do exorcista, que ela virou pra trás, que ela viu que eu estava sentada do lado de uma mulher, ela levantou com tudo e a mulher, ali ela parecia o grande Hulk. Ela já saiu debatendo assim no avião, saiu, sabe, meio que empurrando as pessoas e todo mundo, ei, que é isso que tá acontecendo? Ela veio pra cima de mim. Então é isso, você me trouxe pra essa viagem pra vir sentada do lado dela, essa seringa. Gente, eu nem conhecia a mulher com um bebezinho do lado, olhando pra cara dela assim, completamente assustada. E aí ela começou a fazer um escândalo, que de quem é essa criança? Essa criança é sua, você engravidou uma mulher, agora tá levando ela pra nossa festa. Ela começou a criar toda uma teoria na cabeça dela. Começou a tentar ir pra cima da mulher que tava com o bebezinho, só que a mulher estava com o marido do lado. E aí o marido começou a falar, moça, pelo amor de Deus, eu sou o marido dela, o filho é meu. Vocês são mentirosos, esse filho é teu, seu canalha. Por que você estaria sentado do lado dela e não estaria sentado do lado meu? Começou a fazer um escândalo, foi pra cima da mulher, eu tentando tirar ela puxando o cabelo da mulher, o cara tentando tirar o bebezinho, porque ia machucar o bebezinho. No fim veio, chamaram o segurança, chamaram isso aqui. A gente foi pra Delix. A mulher e o cara embarcaram, né, porque explicaram o que aconteceu, então eles não foram pra Delix. Nós fomos pra Delix. Eu perdi o dinheiro da passagem, eu perdi o dinheiro do Airbnb, eu perdi as férias, eu perdi tudo. A gente foi pra Delix. Ela respondeu por agressão, ainda com o agravante que a mulher tava com um bebê no colo. A gente não sabia se a mulher ia ou não entrar com um processo, com queixa, né, não sei o que. Então a gente foi acompanhado pelo pessoal do aeroporto em si. Quando a mulher voltou da viagem, ela abriu um processo. Ela está respondendo. E assim, eu terminei com ela, porque eu achei aquilo ali um absurdo. Eu vi que realmente não dava. Perdi um dinheiro, mas ela simplesmente fez um escândalo porque eu ia sentar com uma mulher no avião. Era final do ano e o cara ligou pra poder marcar um horário no meu salão. Só que ele falou pra mim que o horário não era pra ele. E que a cliente que ele iria levar era uma cliente muito diferente. E se eu atendia todos os tipos de pessoa. E assim, gente, eu atendia todos os tipos de pessoa, então eu de verdade não entendi a pergunta. Aquele homem fez um escândalo no meu salão, mas eu realmente me recusei a atender. Eu tenho um salão, e nesse meu salão eu sou tanto manicure quanto cabeleireira, né? Então, assim, fim de ano a gente sabe que a agenda fica aquela loucura. E eu sempre coloco pro cliente pagar caso ele não vá. Porque muitas vezes eles desmarcam em cima da hora, tiro o horário de outra pessoa, eu perco o dinheiro. Então eu sempre tenho essa regra no final do ano e todos os meus clientes já sabem. E aí eu estava trabalhando, era dezembro, mais ou menos dia 23 de dezembro, quando um cara me liga pro meu salão querendo marcar um horário e ele pediu pra poder falar comigo, sabe? Ele especificamente pediu pra poder falar comigo, porque eu tenho pessoas que trabalham pra mim, eu tenho recepcionista, mas ele quis falar comigo. Eu, assim, naquela correria, fui lá atender ele, perguntei se tava tudo bem, ele falou o meu nome, e aí ele falou que tinha sido indicação e que ele queria muito levar uma cliente pra poder fazer a unha e o cabelo comigo, que o cabelo seria uma pintura, que não sei o quê, e se eu atendia todos os tipos de pessoa, porque segundo ele, a minha cliente seria uma cliente muito diferente. Assim, na correria, fiquei sem entender, falei pra ele que não, que eu atendia todos os tipos de pessoa, que não tinha problema nenhum, que ele podia levar assim e tal, e ele falou que tudo bem. Continuei meu dia, ele marcou pro dia seguinte, o dia seguinte era um sábado, o dia mais corrido dos corridos, ainda final do ano. Estava eu trabalhando meio-dia, que foi o horário que ele marcou, para um carro na frente do meu salão e desce o homem com a cliente extremamente diferente. E o pior era o que ele queria que eu fizesse com ela. O carro simplesmente para na porta do meu salão era virado pra rua, e me desce um cara com uma criança, gente, que devia ter ali mais ou menos os seus 5 anos de idade. 5 anos de idade. E aí eu falei, bom, deve estar vindo buscar alguém ou coisa assim do tipo, eu não conhecia. Ele desceu do carro com a garota, entrou, e aí ele falou, oi, boa tarde, eu tenho um horário agendado. Gente, na hora, eu já gelei, falei assim, não é possível, ele deve ter marcado, sei lá, manicure com alguém, deve ser pra ele e tudo mais. E aí ele falou o meu nome e eu sabia que o próximo cliente era esse que falou que tinha uma cliente super diferente. Na hora, eu já gelei assim, falei, não é possível. E aí eu fui, né, em direção à recepção, falei, oi, tudo bem, me apresentei e tal, falei que eu era a dona do salão e tudo mais. E aí ele falou, oi, tudo bem, me cumprimentou e falou, ó, essa aqui é a sua cliente diferente, que eu falei pra você, que eu perguntei se você atendia todos os tipos de pessoa e tal. Ele não queria que eu entendesse todos os tipos de pessoa, ele queria que eu atendesse uma criança. Só que até aí, gente, tudo bem, eu falei, ah, não, tudo bem, a gente atende criança aqui sim e tal. O que eu achei que ele ia fazer? Queria que eu pintasse a unha dela, né, com um esmaltezinho, cortasse o cabelo dela, né, ou coisas assim do tipo, que era o que mães geralmente faziam quando levava criancinhas pequenininhas lá. Só que não. Quando ele começou a me explicar o que deveria ser feito, eu realmente fiquei em choque. Eu falei, ah, tudo bem, tal, qual vai ser o procedimento e tal. Só que ele já tinha falado pra minha secretária que queria uma tintura. E assim, gente, criança no lá pintando cabelo de rosa, de azul, é o que mais tem. Eu achei que era algo relacionado a isso. O
cabelo da menina era lisinho até aqui, tipo assim, ela tava lá olhando pra nossa cara sem entender nada. E aí ele simplesmente falou pra mim que queria que fizesse um global no cabelo dela, né? Ele queria que eu descolorisse todo o cabelo dela pra deixar ela bem loira. E que nas unhas dela eu colocasse esse tipo de unha em gel. Que eu fizesse a cutícula, colocasse a unha, deixasse um pouquinho mais curtinha pra mãozinha dela, mas que esse era o trabalho. Eu fiquei em choque, já olhei pra ele e falei assim, olha, eu acho que não tem como fazer isso numa criança. Quantos anos ela tem? Ele falou, ela tem 5 anos. Eu falei, ela só tem 5 anos. Nem como eu descolorir o cabelo todo dela, botar a unha em gel nela. A unha dela nem aguenta esse tipo de procedimento. Tirar a cutícula de uma criança de 5 anos. E aí ele começou a fazer um escândalo, começou a bater o pé, falando que não, que ele queria, que era isso que ele queria que fosse feito na filha dele, que ia ter que fazer, que ia ter que fazer, que ia ter que fazer. E aí eu me recusei, falei que eu não ia fazer esse tipo de procedimento com uma criança de 5 anos. E ele começou a perguntar se tinha algum lugar que proibia, alguma coisa que proibia, que a filha era dele, a responsável era ele, podia fazer o que quisesse com a filha dele. E eu falei que não era bem assim, que era a mesma coisa dele ir num tatuador e pedir pra eu poder tatuar a criança, que isso não existia. Falei que ele teria que pagar o horário, né, e que eu não iria fazer esse procedimento na criança e que ninguém ali do salão iria fazer. Só que esse homem simplesmente começou a fazer um escândalo, um show da Xuxa, empurrou a menina pra cima de mim e falou assim, olha, eu estou indo, vou deixar ela aqui e eu quero voltar, e ela está loira com as unhas em gel. Ele simplesmente saiu. Gente, ele saiu, entrou no carro, acelerou e deixou a criança lá comigo. Só que quando eu achei que essa situação não poderia ficar pior, ela ficou pior 10 vezes, porque a criança estava com um telefone e o telefone dela começou a tocar o tempo todo. A criança, assim que o pai foi embora, começou a chorar, e eu falando pra ela, não, fica calma, vai dar tudo certo. O papai foi ali, já volta. E nisso, gente, o meu salão completamente lotado, tá? Era tipo assim, fim de ano e o meu salão estava lotado. E o telefone dessa menina começou a tocar. O telefone tava na mãozinha dela, começou a tocar. E eu falei, olha, atende, quem que tá ligando? E ela falou, é a minha mãe que tá ligando. Eu pedi pra ela atender e falei que ia falar com a mãe dela, né, achando que a mãe dela seria mais sensata. E ela falou assim, não, eu não posso atender, porque o meu pai falou que quando eu estivesse na casa dele, eu não poderia atender a minha mãe. Então não tem como eu atender, porque se eu atender, o meu pai vai brigar comigo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você não vai atender, eu vou atender a sua mãe, porque aí não vai ser você e tudo mais. E a menina começou a chorar, falando que não poderia atender a mãe, que eu não sei o que. Eu falei, então vamos fazer o seguinte então. Eu ali engabelando a menina, porque ela tava desesperada. Eu vou pegar o número da sua mãe, vou eu ligar pra sua mãe pra eu poder conversar com ela, tá tudo bem? Eu engabelei ela aceitou, peguei o telefone dela, ela desbloqueou, peguei o número da mãe dela e liguei pra mãe dela. Gente, quando eu liguei pra mãe dela não entendeu nada, né? Porque era um número desconhecido. Ela já atendeu e falando assim, olha, não tô podendo falar agora. Se for telemarketing, tô tentando falar com a minha filha, depois eu atendo. Que eu falei, não, senhora, olha só, é sobre a sua filha. Aí ela já, o que houve? O que tá acontecendo? Eu falei, olha, eu sou dona de um salão, expliquei pra ela a situação. Falei, o seu marido acabou de trazer a sua filha aqui e me pedindo pra poder fazer uns procedimentos nela que não vai ter como ser feito, porque eu acho que ela é muito novinha, então assim, eu não vou aceitar, porque eu tenho um filho, eu não faria na minha filha. Se a senhora quiser fazer, a senhora vai ter que levar em outro salão. Só que ele não aceitou, simplesmente deixou a sua filha aqui e foi embora, dizendo que ia buscar ela mais ou menos daqui umas 3 horas e que queria ela com o cabelo loiro e as unhas em gel. E eu não vou fazer, senhora. Se a senhora puder, por favor, vir buscar tua filha. Gente, na hora, a mulher já começou a ficar super nervosa e falou, olha, ele não é mais o meu marido, ele é o meu ex-marido. Ela tá no fim de semana na casa dele. Eu não acredito que ele tá tentando fazer isso com a nossa filha. Me passa o endereço que eu vou ir, eu não tô sabendo de nada disso, eu não autorizei isso e tudo mais. Passei o endereço pra mãe e a mãe foi pro salão. Quando chegou lá, a filha foi, correu, abraçou a mãe e tudo mais. E aí ela veio me agradecer e me explicar. Ela fez questão de pagar o horário que ele marcou e não teve o trabalho, né? Eu não queria que ela pagasse, mas ela fez questão e ali ela me explicou, né, que ela tava separada desse marido dela, já tinha mais ou menos 1 ano e que ele tinha arrumado uma outra esposa e desde então ele começou a fazer de tudo pra poder provocar ela de todas as formas possíveis e que a atual esposa dele era loira e tinha unha em gel e ele simplesmente queria fazer igual na criança pra poder chegar lá e falar que foi ela que pediu porque queria ser igual a madrasta, porque ela conversou com a filha dela contou pra ela e isso ela me falou. Gente, eu fiquei em choque. Ela levou, né, a criança, me mostrou identidade, certidão de nascimento que eu pedi, né, falei, olha, só por questões, né, de tipo assim, a senhora ia levar a menina, ela, não, tudo bem, eu trouxe tudo, eu imaginei mesmo, ela me mostrou, comprovou que a menina era a filha dela, e aí eu autorizei a mulher levar a filha dela.
Quando esse homem chegou no salão, foi o puro suco do escândalo. Ele viu que a filha dele não estava ali. Eu falei, olha, liguei pra mãe dela veio aqui, buscou a menina, ela já deve estar em casa. Ele começou a gritar, a berrar, e eu falei pra ele que eu ia chamar a Polix. Ele continuou berrando, eu chamei a Polix e a Polix levou ele. Eu tive que prestar, né, esclarecimentos de tudo que aconteceu. Ele fez um caos no meu salão, eu perdi o dia na Delix, mas eu não fiz um procedimento dessa grandiosidade de uma criança de 5 anos e não faria. Meu ex-marido falou que não ia poder buscar a nossa filha, mas que ele ia mandar uma pessoa pra poder buscar ela. Tava no fim de semana dele. Só que quando essa pessoa chegou, que eu perguntei quem era essa pessoa, já que ele não me respondeu, quando a pessoa me falou e ficou tão chocada quanto eu e a pessoa que veio buscar, que eu simplesmente não deixei levar minha filha. E fiquei chocada com a tamanha irresponsabilidade do pai dela. Pai não, né? Genitor. E aí foram 2 pessoas chocadas. Eu e a pessoa que veio buscar a criança. O fim do relacionamento com o pai da minha filha foi o puro suco do caos. Porque ele me traiu, eu devolvi o chifre e ele não aceitou. Aquele famoso boi bravo. Então, ele não aceitou, a gente resolveu se separar. Ele não aceitou o chifre, tá, gente? Mas ele não queria se separar de mim. Mas eu só queria, tipo assim, ele me traiu, eu descobri, descontei e queria me separar. E ele não queria aceitar nem o chifre, nem a separação. Então eu não sei o que ele queria. Ele queria que eu fosse de arrasta. Só porque eu traí ele com o irmão dele. Mas, tipo assim, ele me traiu com a minha melhor amiga. Então eu achei justo bater onde dói. O irmão dele prestava bastante, graças a Deus. Aceitou, peguei mesmo e fiz questão que ele soubesse. Eu era vingativa. Eu sou escorpiona, né, amor? Só que relacionada à minha filha, aí o buraco já é mais embaixo, aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sempre fui muito responsável. Só que ele resolveu bater onde doía em mim também, que era, né? Minha filha resolveu fazer da minha vida um inferno. Depois de muita briga, depois de 2 anos brigando na justiça, a gente finalmente conseguiu chegar a um acordo, né? Que ele aceitasse, não que eu não tava aceitando, mas ele tava dificultando muito. E a gente conseguiu chegar a um acordo. Até aí tava tudo ótimo, ele começou a buscar a nossa filha pra passar o fim de semana na casa dele, que foi estipulado pelo juiz. Ele tentou tirar a guarda dela de mim, ele tentou guarda de 15 dias, ele tentou de tudo, mas ele não conseguiu. E aí, numa sexta-feira, que era o dia dele buscar, né, a minha filha, Maitê, ele me liga e fala, eu não vou conseguir buscar ela hoje, porque eu estou atolado aqui resolvendo umas coisas, mas eu vou pedir pra uma pessoa da minha confiança passar e ir buscar ela. Perguntei quem que era a pessoa e ele não me respondeu mais. Eu fui mandar mensagem pra ele, falei, olha, se não for uma pessoa que eu conheço, uma pessoa de confiança, que eu conheci toda a família dele, a gente ficou casado há anos, eu não vou deixar levar, entendeu? Então, quem que é a pessoa, ele não me respondeu mais. E eu tomei a minha decisão. Dependendo de quem for, não vai levar minha filha. Até que deu 7 horas da noite, que era o horário dele vir buscar, a minha campainha toca. Quando eu abri a porta, tinha simplesmente uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, tinha uma menina, né, na porta. Ela sorriu pra mim e falou, oi, boa noite, tudo bem? Eu sou amiga do Augusto, dá o nome do querido Jurandir de Augusto. Sou amiga do Jurandir, né? Sou amiga do Jurandir, ele me pediu pra poder passar aqui e buscar a encomenda. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, encomenda? Ela, sim, ele disse que era só eu pegar e levar pra ele, eu tô indo agora pro apartamento dele. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu acho inadmissível você chamar minha filha de encomenda. E aí eu já comecei a ficar com o pé pra trás. Ela falou assim, como assim a sua filha? Eu falei assim, ele mandou você vir buscar a minha filha, né? A encomenda, no caso, é a minha filha. Ela falou, não. Ele disse que era uma encomenda do Mercado Livre que tinha chegado errado na sua casa, que você era uma amiga dele, e me pediu pra poder passar aqui pra poder buscar. Eu achei até um pouco estranho, já que é o nosso primeiro encontro, mas como ele me pediu isso, eu deixei. Eu falei, como assim é o seu primeiro encontro? E aí ela começou a me falar que conheceu ele num site de relacionamento, que eles estavam conversando. Tinha mais ou menos 2 meses, né? E que ele tinha chamado ela pra poder ir pra casa dele esse fim de semana. Primeira coisa, tá indo levar o iFood, né? Eu já julgo, mas aí eu não tenho nada a ver com isso. Meu problema era só a minha filha. E aí, segundo ela, ele falou que estava ocupado na casa lá, preparando pra ela chegar. Por isso que ele não quis ir buscar a nossa filha. Mas que era pra ela passar num lugar e buscar uma encomenda pra ele, que não sei o quê. E ela resolveu fazer porque achou que não tinha nada demais. E eu falei assim, não foi encomenda não, ele mandou você buscar a minha filha. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas nada contra você, tá? Eu tô separada dele já tem um bom tempo. Ele é meu ex-marido. Eu não vou deixar você levar minha filha porque eu simplesmente não conheço você. E aí ela falou que não, que eu tava super certa e que ela não sabia que era uma criança. Que se soubesse que era uma criança, ela jamais iria, né, querer buscar a criança. E ali ela falou pra mim que ela nem ia, né, pro encontro, porque um cara que manda uma desconhecida ir buscar a filha na casa da ex, ele unicamente está fazendo isso pra poder atingir a ex. E que ela não queria participar disso, que ela não queria fazer parte disso e tudo mais, que ela iria ligar pra ele e falar que não iria buscar a criança. Eu falei que tudo bem, ela se despediu de mim e saiu.
Queridos, o genitor me ligou me xingando de todos os nomes existentes e não existentes, falando que eu estava com inveja, falando que eu não deixei ela levar a criança por implicância, falando que eu não precisava ter feito a cabeça da garota, que não sei o que, lá, que eu tava querendo atrapalhar o primeiro relacionamento dele. E eu falei que não queria atrapalhar nada, que a menina por si só entendeu o que estava acontecendo e que eu não iria deixar uma completa desconhecida levar minha filha, nem que ele mandasse 50 mil pessoas aqui desconhecidas não iriam levar minha filha. Vocês acreditam que ele anexou isso no processo? Eu tô tendo que provar na justiça, eu tive que chamar a menina de testemunha. Porque eu não fui burra, né? Eu já peguei o número dela porque eu imaginei que ele fosse fazer isso. E aí agora a gente tá esperando o dia da audiência, porque ele simplesmente falou que eu proibi ele de ver minha filha. Gente, olha, pensem bem com quem você vai fazer o filho de vocês.